Sabe, a gente ouve muito falar que a Constituição Federal promete um Brasil cheio de direitos. Mas o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? Pois é, nesta nossa aula a gente vai mergulhar fundo, mas bem fundo mesmo, nos artigos 6 a 11. É ali que está o coração, a essência dos direitos sociais e trabalhistas que moldam tudo, sabe? Desde a saúde e educação até a proteção que a gente tem no emprego. Então se preparem, porque essa é uma verdadeira masterclass sobre a base, o alicerce da nossa sociedade. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar pela base de tudo, os direitos sociais. Depois, a gente mergulha no mundo do trabalho, falando dos direitos essenciais. Daí, vamos para o que mexe com o bolso e o relógio: salário, tempo e descanso. Na sequência, um tema fundamental: proteção, segurança e igualdade. E para fechar, a gente fala da força que vem da união, a força coletiva. Prontos? Então vamos lá. Então, vamos começar pelo começo, certo? O artigo 6º. Pensem nele como a fundação de um prédio. É o alicerce mesmo, a grande promessa que o Estado brasileiro faz para cada um de nós, para cada cidadão. E isso, olha que interessante, muito antes da gente sequer pensar em um contrato de trabalho. A grande pergunta que esse artigo tenta responder é: qual é o ponto de partida? Qual é o mínimo, o essencial, que o Estado precisa garantir para que qualquer pessoa possa ter uma vida com dignidade? A resposta para essa pergunta, pessoal, é o que define toda a base do nosso sistema de bem-estar social. Agora, parem para olhar a dimensão dessa lista. É algo realmente ambicioso. Porque não são só promessas jogadas ali de forma isolada, sabe? A Constituição foi muito inteligente em interligar tudo: educação, saúde, moradia, lazer. Ela entende que a dignidade de uma pessoa não vem de uma coisa só, mas de uma rede de proteção completa, que acompanha a gente do nascimento até a velhice. E aqui a gente tem um exemplo fantástico de como a Constituição não é um texto congelado no tempo, né? A inclusão da renda básica familiar lá em 2021 mostra exatamente isso. Foi uma resposta direta às crises econômicas, ao aumento da desigualdade. O texto foi atualizado, evoluiu, para criar uma ferramenta de proteção social que é direta e, mais importante, permanente. Ok, então se a gente pensar no artigo 6º como promessa geral para todo mundo, o artigo 7º é a promessa específica para quem trabalha. É como se a Constituição desse um zoom, sabe? Agora ela entra no detalhe da relação de emprego e define, com clareza, as regras do jogo. E vale para todo mundo, hein? Trabalhadores urbanos e rurais. Vamos pensar nesses 5 pontos como os pilares que sustentam a segurança de quem trabalha. É como um kit de proteção, olha só. Primeiro, uma proteção contra aquela demissão sem justa causa, arbitrária. Depois, um amparo se o desemprego bater, que vem com o seguro e o FGTS. Aí tem um piso, um salário mínimo para todo o país. E, por fim, o reconhecimento de que a negociação coletiva tem força. É essa estrutura toda que tenta equilibrar aquela balança, né? A relação entre capital e trabalho. Beleza, agora vamos falar de algo que todo mundo sente na pele, né? No bolso e na rotina do dia a dia: salário e tempo. Porque a Constituição não diz apenas você tem direito a trabalhar. Não. Ela vai além. Ela estabelece regras bem claras sobre como e quanto se deve receber pelo trabalho e, tão importante quanto, quando se deve descansar. 50%. Guardem esse número. Esse é o valor mínimo, que uma hora extra tem que valer a mais do que a hora normal de trabalho. E a lógica por trás disso é dupla, bem pensada. Primeiro, claro, é compensar a pessoa por aquele tempo a mais que ela está dedicando. Mas também, e isso é crucial, é para desestimular o empregador a exigir jornadas de trabalho que não acabam nunca. E o famoso terço de férias. Quem nunca, né? É um direito que está lá na Constituição. Garante que quando a gente tira férias, recebe o salário normal mais um terço. A ideia por trás disso é bem simples, mas general. É para garantir que o período de descanso, que é sagrado, não seja prejudicado por preocupação com dinheiro. 120 dias. Esse é o tempo. O período mínimo de licença maternidade remunerada. E olha, isso aqui é uma proteção fundamental. Mas não é só para a mãe que trabalha, não. É uma proteção para a sociedade inteira. Por quê? Porque garante aquele cuidado essencial nos primeiros meses de vida da criança, sem que a mulher seja forçada a escolher entre o filho e o seu emprego, a sua renda. E é importante entender que remuneração não é só o salário do mês. A Constituição pensa num quadro mais amplo. Por isso, ela garante o 13º salário, aquele alívio no fim do ano.
o descanso semanal, que tem que ser pago, e também um pagamento maior para quem rala no turno da noite. É um reconhecimento, na prática, de que a saúde financeira de quem trabalha depende de um pacote de renda mais completo, e não só de um valor fixo por mês. Certo. Então, ter um trabalho é o primeiro passo. Mas e as condições desse trabalho? A gente não pode esquecer disso. E é aí que a Constituição avança mais um pouco. Ela se preocupa em garantir que o ambiente de trabalho não seja só um lugar de produção, mas que seja, acima de tudo, um lugar seguro, justo e, claro, livre de qualquer tipo de discriminação. E aqui tem um ponto que precisa ficar muito claro. Segurança no trabalho não é um favor, não é um benefício, é obrigação. A lei exige que os riscos sejam reduzidos ao máximo. Só que, ao mesmo tempo, ela é realista. Ela sabe que existem atividades que são perigosas por natureza. E o que ela faz? Para esses casos, ela cria o adicional de insalubridade ou periculosidade e também o seguro contra acidentes, colocando a responsabilidade, o custo disso, nas mãos do empregador. Olha que exemplo poderoso de como a Constituição também serve para corrigir injustiças históricas. Pensem só, antes do ano 2000, um trabalhador do campo tinha menos tempo para ir na justiça buscar seus direitos do que um trabalhador da cidade. Era uma diferença absurda. Então, o que a emenda constitucional fez? Unificou o prazo para todo mundo. E com isso, firmou um princípio que deveria ser óbvio, né? Trabalho é trabalho, não importa onde, e o direito tem que ser igual para todos. Agora, essa citação é direta, é taxativa. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Não tem meia palavra. A lei proíbe, com todas as letras, que salário ou uma vaga de emprego sejam definidos por gênero, por idade, pela cor da pele ou se a pessoa é casada ou solteira. É daqui que vem a base legal para a gente combater o preconceito no mercado de trabalho e lutar para que a avaliação seja só uma, a capacidade profissional. E esse princípio da igualdade não para por aí, ele vai se expandindo. A lei também é muito clara ao proibir qualquer discriminação contra trabalhadores com deficiência. E mais, ela diz que não pode existir distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual. É como se a lei dissesse: a balança da justiça tem que ser cega para o preconceito, para as diferenças, mas com os olhos bem abertos para o direito de cada um. Muito bem. Até esse ponto, nosso foco foi todo nos direitos individuais de cada pessoa. Mas a Constituição é sábia e reconhece uma verdade fundamental. Muitas vezes, a verdadeira força do trabalhador não está nele sozinho, mas no coletivo. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa última sessão, sobre o poder da organização, dos sindicatos e do direito de greve. A liberdade sindical no Brasil é um jogo de equilíbrio bem interessante. Funciona assim. De um lado da balança, você tem total liberdade. Ninguém precisa de autorização do governo para criar um sindicato e ninguém é obrigado a se filiar. Liberdade total. Mas do outro lado vem a responsabilidade. Os sindicatos têm a obrigação de participar das negociações coletivas. Para quê? Para garantir que a voz daquela categoria seja de fato ouvida e representada. E aí a gente chega no direito de greve. Pense nele como uma ferramenta de pressão máxima que os trabalhadores têm em mãos. É tão importante que a própria Constituição faz questão de garantir esse direito. É o Estado reconhecendo que, quando o diálogo não avança, quando chega no impasse, a paralisação coletiva, a greve, é um instrumento legítimo. É uma forma de defender seus interesses e de lutar por condições melhores. Mas olha, a representação do trabalhador não acaba no sindicato, não. A Constituição abre outras portas. Ela garante, por exemplo, que os trabalhadores possam participar de órgãos públicos onde seus interesses estão em pauta. E mais, em empresas com mais de 200 funcionários, ela prevê a eleição de um representante para negociar diretamente com os patrões. No fundo, são vários canais diferentes para tentar ampliar a democracia dentro do ambiente de trabalho. Então, nós percorremos toda essa arquitetura, essa construção dos direitos sociais e trabalhistas na nossa Constituição, e a gente viu que a estrutura é forte, as promessas são muito claras. A grande questão que fica no ar e que, no fim das contas, define o nosso avanço como sociedade é como é que a gente faz para transformar esse direito que está tão bem escrito no papel em realidade, na realidade vivida dentro de cada casa e em cada local de trabalho desse país. A resposta, eu acho, está na nossa vigilância, na nossa cobrança e na nossa ação de todos os dias.